Talvez você esteja passando um tempo difícil, de perdas, de dores, de incertezas, mas Deus, Ele é especialista em transformar desertos em jardim e também choro em crescimento. Nessa manhã, vamos falar sobre isso com você. Graça e a paz, meus irmãos. Quero falar para você que crise não é o fim, é só um começo de um novo tempo. Eu quero orar com você. Vamos orar? Pai Celestial, eu quero te agradecer por mais uma manhã. Que dia especial, espetacular, extraordinário que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Senhor, porque sabemos que em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Obrigado por essa manhã, obrigado por cada irmão que está conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ler dois textos. O primeiro está lá em Êxodo 3, a partir do verso 1, e o outro é Romanos 8, versículo 28. Diz assim, não vamos ler todo o texto, tá? Só o mais interessante para nós aqui nessa meditação. Êxodo 3, a partir do verso 1, diz assim, Moisés no deserto, em crise, é o que diz o texto, quando Deus aparece na sarça e muda a sua história. Ok? Romanos 8, 28 diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, três coisas importantes considerarmos em relação à crise. Primeiro, que crise revela o chamado. Moisés estava lá no deserto, frustrado, chateado, estava em crise, achando que tudo tinha acabado. Mas foi lá que Deus o encontrou. Isso quer dizer, Deus usa a crise para revelar um novo propósito. Então, meus irmãos, crise, ela pode de repente estar revelando para você um chamado. Enquanto Moisés estava em crise, Deus estava trabalhando para encontrar com ele. Quando Deus o encontra lá cuidando lá do rebanho de Jetro, seu sogro, a Bíblia nos fala que Deus o chama para uma grande missão. Então não desconsidere a crise, pelo contrário, você considere, porque Deus está trabalhando. Amém, meus irmãos? Segunda coisa é que a crise, ela sempre nos prepara para uma missão, ou para missão. Davi enfrentou gigantes, Davi enfrentou situações, José enfrentou prisões, você sabe disso. Mas todas essas crises foram escolas onde Deus formou o caráter e também derramou unção sobre eles. Então nunca desperdice uma dor, nunca desperdice alguma situação que você esteja passando de dificuldade. Às vezes você pode estar sendo trabalhado pelo Senhor para poder derrotar esse gigante, para ao enfrentar essas cadeias, essas prisões, você possa crescer. Então, às vezes, toda a nossa dificuldade, todas as situações adversas, é só para nos fazer crescer. Nunca entenda a crise como algo ruim. Pelo contrário, tenha um bom olhar para isso. Até para isso precisamos ter bons olhos. A Bíblia diz que aquele que tem bons olhos, o corpo tem a luz. Se os teus olhos forem bons, teu corpo tem luz. Então, até para crise, para situações difíceis, precisamos ter bons olhos e ver a mão de Deus agindo nesse meio. Uma outra coisa importante é que a crise, ela abre portas onde a comodidade nunca abriria. Por exemplo, a fome levou Isaac a se mexer, a se mover. Ele estava numa região e quando veio a fome ele foi para outra região. Ele se moveu. Então percebemos que a crise ela vai te levar para uma nova expectativa, vai te fazer mexer. Às vezes a competição dentro da própria empresa que você trabalha, talvez alguém te desafiando, alguém conversando com você um pouquinho mais sério. Isso acontece muito na nossa igreja, porque a nossa igreja Batista Vida Plena ela é uma igreja de líderes. E de vez em quando nós temos que dar um chacoalhão em um líder ou outro. Mas não é por mal, é porque nós queremos o crescimento dele. E precisamos ser chacoalhados. Eu sou chacoalhado continuamente. E os nossos líderes precisam ter esse chacoalhão, às vezes até receber um não, receber uma palavra um pouquinho mais firme,
para que ele possa acordar e se mexer. Isaac, a Bíblia diz que então ele se mexeu, ele saiu do seu lugar e ele foi para Gerar, e lá ele plantou lá a semente no tempo de seca, e a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais. Por exemplo, Paulo viveu o quê? Prisões, mas foi lá nas prisões que ele escreveu as cartas que nos abençoam até hoje. Então, para você ver que problemas, que crise, não é atraso. Na verdade, é um avanço estratégico de Deus na tua vida. Amém, meus irmãos? Então, nunca despreze o teu deserto. Nunca amaldiçoe a tua crise. Há crescimento nas lágrimas, há maturidade na dor, há revelação no silêncio. Olha que coisa linda. E talvez Deus hoje esteja te promovendo sem você perceber. Talvez Deus está te lançando mais para cima sem você perceber. Então, fale para o Senhor: Senhor, obrigado, porque eu estou enfrentando uma luta, eu estou enfrentando uma situação difícil. O mar nem sempre vai estar calmo, ele vai estar às vezes com muitas ondas, muito turbulento, mas isso é para o teu crescimento. Entenda isso, nenhum mal te sucederá, apenas te fará crescer no Senhor. Amém, meus irmãos? Então, vamos orar nesse sentido? Feche teus olhos, se você pode, vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Transforme cada crise, cada momento difícil que nós possamos ter em crescimento. Tira, Senhor, vida de onde só há cinzas. Tira, Senhor, renova a fé de cada um dos meus irmãos agora. Senhor, em nome de Jesus, opere isso na vida deles, que eles vejam, que os seus olhos sejam abertos. Que seus olhos, Senhor, possam ser elucidados, o entendimento deles, Senhor, em nome de Jesus, onde eles estiverem agora, eles sejam alcançados por Ti. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. Coloca as Tuas mãos sobre eles. Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Lembre-se, a crise pode até te abalar, mas lembre-se, você vai se levantar mais forte, você vai se levantar mais sábio e vai receber uma unção poderosa do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.